Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo, tá? Resolvi gravar um vídeo hoje sobre Python. Vamos fazer gráficos usando Python e uma biblioteca chamada Matplotlib do Python, tá? Vai ser um exemplo bem simples, tá? Quem é mais experiente na área de desenvolvimento pode não ser uma coisa tão interessante assim, mas para quem está iniciando agora, acredito que possa dar uma perspectiva do que se pode fazer, né, com a linguagem de programação e como fazer, né? E aí já pode acender luzes, né, dar insights de como a gente pode fazer alguns exemplos bem legais, né? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui nesse aplicativo de desenho. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma aplicação usando o Python, que ele vai renderizar um gráfico, mais ou menos assim. Vão ter, não tão torto assim, espero eu, né? Um eixo X, tá? Que vai ter números, tá? E um eixo Y, que vai ter números, tá? E aí a gente vai traçar números que correlacionam o X ao Y usando uma função, tá? Noção de função do ensino fundamental, tá, pessoal? Noção de função do ensino fundamental e médio. Aquela exemplo de... Depois pesquise na internet para aprofundar um pouco mais. A função é aquilo que eu chamo de f de x, tá? X fazendo uma operação matemática e devolvendo, né? Alguma operação matemática aqui e devolvendo, e para o meu y, né? Que é esse f de x aqui, meu y. Então, vamos dar a entrada no domínio, né? Que a gente vai pegar do dataset ou gerar aleatoriamente os números, né? E o domínio e me gerando, né? Fazendo uma operação matemática para gerar a minha imagem e assim desenhar o gráfico, tá? Então a gente vai entrar na pasta aqui e a gente vai iniciar uma virtual env, já está iniciada, tá? Para que usar a virtual env? A virtual env serve para isolar os ambientes de desenvolvimento. Então eu posso isolar e criar uma aplicação usando o Matplotlib de uma versão com Python 3 e dar manutenção no outro software usando Python 2, por exemplo, com Matplotlib de outra versão. A virtual env serve mais ou menos para isso, para separar os ambientes de desenvolvimento. A gente vai dar um source, então activate, para ativar a virtual env, né? Ela vai ficar com esse tracinho aqui dizendo virtual env aqui no terminal. Isso quer dizer que ela está ativada, tá? Aí a gente vai abrir o nosso VS Code aqui, tá? A gente vai abrir o VS Code aqui. A gente vai criar então um script. Volta o pai, tirar aqui e vamos aumentar a fonte para ficar bem bom de ver no vídeo, tá bem? Então aqui a gente vai importar o Matplotlib, o próprio Matplotlib, ponto plot, pyplot, tá? Opa, pyplot. E aí a gente vai apelidar de PLT. É uma convenção, tá? Tá, isso aí. E o que vai fazer esse PLT aqui? Esse PLT aqui, ele vai montar o gráfico, tá? Aqui a gente vai montar um gráfico de exemplo. Então a gente pode fazer um plot aqui, dando dados. Então a gente vai ter que botar em formato de lista, tá? É 1, 2, 3, 4, 5. E o meu... Então aqui vai ficar na primeiro parâmetro vai ser os meus x e no segundo parâmetro vai ser os meus y, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui para ficar mais simples, tá? plt.show.
show ele vai criar uma aplicação, ele vai criar uma janela, né? Executar um sistema à parte que vai criar meu gráfico, tá? E aí a gente vai voltar no terminal aqui, a gente vai dar um Python main, tá? E aí criou. Esse é o mais rápido gráfico que a gente pode criar aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Relaciona os x, o eixo x, ao eixo y através de uma função, tá? Qual função? A gente não criou ainda, tá? Mas o que vocês tem que estar na cabeça de vocês? O que você tem que estar na cabeça é o seguinte: eu vou pegar um conjunto de dados x, tá? X. Eu vou trabalhar com esses dados e vou lançar um conjunto de dados y, tá? Vou voltar aqui, vamos tirar y, tá? O meu x, ele vai ser dado através do problema, tá? Vocês vão ler uma base de dados, vocês vão pegar esses dados. O meu y, ele pode ser gerado pegando os dados de uma base de dados também, mas eu posso fazer uma função matemática que ela faz uma conta que me gera esses dados, né? Esses dados, a imagem do meu gráfico. Como a gente pode fazer isso pythonicamente? A gente pode fazer o seguinte: a gente vai plotar então os x aqui, os x aqui, e eu posso pegar e fazer o seguinte: eu posso fazer um for, tá? A gente vai passar por todos os x de 1 a 1, tá? 1 a 1. Passar por todos os x e fazer o seguinte: fazer um y, né? Pegar a lista de y, isso, append, tá? Dando um append no final de cada no final da lista, tá? Append o que? Append x. E aí aqui eu vou ter um novo conjunto de dados, né? Que vai ser o seguinte, vai ser esse carinha aqui, ó. Tá? Como a gente fez aqui, eu simplesmente vou ter a mesma coisa, tá? Mas isso é só um exemplo, né? Então a gente pode fazer uma conta aqui. Em vez de a gente botar direto o x, a gente pode trabalhar com esse x, fazendo uma função matemática, olha só. f de x, isso é matematicamente, né? f de x é igual a x ao quadrado, tá? Isso é o f de x. Pythonicamente, a gente pode escrever da seguinte forma: f de x, tá? F de x vai receber x, f vai receber x e vai retornar uma conta. Como é que a gente faz o quadrado no Python, né? Quadrado a gente bota 2 asteriscos, como se fosse duas somas, né? Duas multiplicações, desculpa. E aí a gente vai fazer essa conta, né? Essa conta no f, tá? Essa conta no f. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e rodar nosso script, tá? Veja que ficou como uma parábola, né? O lado de uma parábola, né? Tá? Então, veja que funcionou o gráfico, né? O que está acontecendo aqui? Por que ele ficou quebradinho? Olha só, ele ficou meio quebradinho, né? Ele ficou aqui, quebrou para cima, quebrou para cima. Porque são muito pouco dado, né? Muito pouco dado. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer um range aqui até 50, tá? Até 50. Opa, aqui, até 50. E aí, a gente vai vir aqui, parar, vai voltar aqui, ó. Vai parar aqui, ó. Vai rodar. Ó, já ficou mais bonitinho aqui. Para ficar mais legal, o range ele faz o seguinte: o range ele começa em 0 e vai até o número, né?
Então é 50. Então é 0 até 49. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente pode começar no menos 50 e ir até o 50. O 50. Olha só. Olha só, que da hora, né? Fica uma parábola, né? O lado negativo e o positivo. Mas a gente pode fazer outros tipos de gráfico, né? Em vez de ser um gráfico simples assim, pode ser um gráfico, sei lá, ao cubo, né? Um gráfico ao cubo, que vai dar um outro tipo de desenho, né? Ó, vai dar essa voltinha assim. E você pode pegar os gráficos que você está vendo no colégio, se você tá no colégio, pode pegar os gráficos que está vendo no colégio e desenhar com Python. Fica legal, fica legalzinho de fazer, beleza? Aqui a gente pode fazer umas outras coisas, né? A gente pode botar um título no gráfico, tá? PLT ponto title, tá? Ponto title, vai ser título. E a gente pode dar labels para indicar o que é o X e o que é o Y, tá? Dependendo do problema que você tiver, é interessante nomear, tipo, idade por taxa de emprego, por exemplo, ou idade por alguma doença, alguma coisa assim, se você quiser fazer um gráfico, né? Então é X label, que eu vou chamar de X, só para explicar melhor, e Python plt.ylabel, que você vai ter o Y, né? E aí aqui você vai vir e vai rodar, tá? Olha só, o X, ó, e Y. Cadê o Y? Tá ali, tá ali o Y, deitadinho. E o título? Ficou título, né? Tá? Bom, aí aqui, quando a função é muito simples, você pode fazer o seguinte, ó, você pode fazer assim a função, tá? Não é a boa prática, mas você pode fazer, tá? Você pode fazer assim. Aí a gente pode fazer algumas outras coisas, mas nesse vídeo eu queria explicar só isso, tá? Depois vou explorar mais coisas usando interface gráfica no Python e um monte de coisa. A gente pode fazer, usar funções matemáticas também, ou outros tipos de gráfico, né? ggplot também é um baita ferramenta de gráfico para Python. E a gente pode... eu vou fazer outro vídeo, né? Explicando sobre isso. Mas por esse vídeo era só, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham achado da hora. Qualquer coisa me perguntem, tá? Tem meu GitHub aqui, que eu vou deixar na descrição. Qualquer coisa que vocês queiram pode me chamar aqui e tal. Não tem problema, tá? Bom, até mais. E falou.